Boa noite, meus amigos, minhas amigas, e Jesus nos abençoe. Boa noite. Vamos Boa iniciar mais noite. um estudo das nossas sexta-feira, agradecendo sempre, louvando ao governador Boa espiritual noite a todos. da terra. Sejamos todos gratos pela presença magnânima de cada um de vocês, de todos os irmãos em humanidade. Eu vou pedir hoje à nossa amiga Célia para ela fazer a prece de abertura, Célia. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, para aprofundarmos cada vez mais o seu amor infinito. Que a sua paz envolva os nossos corações, envolva o nosso planeta em saúde e mais amor entre todos. Imaginando um país, os países sem divisas, onde todos se ajudam, se colaboram, repassando todo esse amor de nosso Mestre Jesus. Que a paz esteja em nosso planeta, que a paz esteja em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, hoje vamos estudar 3 aspectos de fatos que ocorreram com Jesus. Primeiro é tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus e, por último, vamos analisar a aparição de Jesus após sua morte. Então, são esses 3 itens que Kardec vai nos apresentar de forma primorosa o que de fato ocorreram nesse período da morte de Jesus e se realmente Jesus sofreu alguma espécie de obsessão espiritual por determinada alguma entidade espiritual que estaria supostamente entrando ou influenciando o psiquismo espiritual de Jesus? Será que foi isso que aconteceu? Vamos ver como Allan Kardec vai nos explicar. E o texto inicia da seguinte forma: Jesus transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. O que nós vamos ter como resposta de agora em diante, no rodapé do livro que vocês vão ver aí, Kardec coloca: a explicação que se segue é reprodução textual do ensino que a esse respeito deu um espírito. E no final vamos ver quem é que assina essa comunicação psicofônica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O que é que esse espírito vai dizer e quem foi esse espírito? Jesus foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretendeis que o Messias, o Verbo divino, não é? O governador espiritual da terra, o espírito mais perfeito que esteve entre todos nós, não é? Esse Verbo de Deus encarnado tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio, que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio
o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. Quem está dizendo isso, eu vou antecipar quem foi o Espírito. O Espírito de João Evangelista é que assina essa página. O Espírito de João Evangelista, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é que vai apresentar uma resposta contextual do que ocorreu nessa questão, o sentido simbólico da questão da tentação de Jesus. Muitos de vocês sabem que João Evangelista, ele foi um dos que viveu com Jesus, foi um dos discípulos do Cristo, e João Evangelista teria uma encarnação, uma reencarnação na personalidade de Francisco de Assis. No Prolegômenos do Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, tem lá a cepa e tem a assinatura do Espírito da Verdade. Quem constituiu, quem elaborou todo o arcabouço da estrutura da codificação espírita foram os espíritos, uma pleide de espíritos. Dentre esses espíritos, Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, João Evangelista, Erasto, São Luís, foram uma pleide de espíritos que iria apresentar o código de ética moral para a humanidade. Portanto, quem está dizendo isso é o próprio João Evangelista, que foi um dos discípulos de Jesus, que conviveu com Jesus. Então, ele diz assim: não compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato, teria sido de natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Olha o que o Espírito João Evangelista vai dizer. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitireis que o espírito das trevas, e eu vou acrescentar aqui, admitirei que o espírito das trevas, uma entidade obsessora, um espírito que ainda não evoluiu moralmente, eticamente, iria influenciar um espírito da auto-hierarquia do Cristo planetário, o próprio Cristo que elaborou, que construiu o planeta Terra. E o que eu falei na semana passada, que a população de encarnados são 8 bilhões de almas encarnadas e são 20 bilhões de almas desencarnadas nas diversidades de colônias espirituais sob a égide deste Cristo, e uma entidade espiritual teria o poder de influenciar Jesus. Por isso que aquela música de Chico Buarque de Holanda, quando ele lançou na época, nos anos 70, início dos anos 80, desde aquela época eu já questionava a letra de Chico Buarque de Holanda, que eu disse, eu não admito isso, que o Cristo, um ser de luz, iria se permitir. Então, nós vamos ver os questionamentos aqui de João Evangelista. Quanto ao ato moral, admitirei, pudesse dizer aquele que conhecia sua própria origem e o seu poder, adorar-me, que te darei todos os remos da terra? Desconhecia então o demônio, aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe
o império sobre os homens. Eu só vou dar um exemplo. No livro Libertação, o Espírito Gregório, uma entidade das trevas, esse Espírito Gregório viveu aproximadamente 1000 anos no mundo espiritual, disseminando guerras, obsediando a humanidade durante 1000 anos. Ele era o Senhor das trevas, dos umbrais, o Espírito Gregório. E ele achava que era o Espírito absoluto que reinava nas regiões sombrias do orbe terrestre durante 1000 anos, quando os seus últimos momentos nas regiões espirituais trevosas teria a visita de Maria Matilde. Sabe quem é Maria Matilde? Depois de milênios, e o primeiro contato de Maria Matilde com Gregório, ele não sente o campo visual de Maria Matilde, porque o espírito de Maria vibrava em outra densidade. E quando o espírito de Maria Matilde se materializa no mundo espiritual, nas regiões trevosas, Gregório ajoelha-se e não suporta a densidade de luz e o poder do amor que exalava da sua mãe, porque mãe tem um poder muito mais poderoso do que os milhões e milhões de ogivas nucleares que possam existir na Terra. Porque o poder do amor de mãe é altamente absoluto. O amor da mãe transforma os corações mais endurecidos. Se o espírito de Maria Matilde fez isso com Gregório, imagine Jesus. É evidente que o espírito de Gregório jamais poderia interferir no campo vibracional do amor que exalava daquele espírito Maria Matilde, que desceu das regiões sublimes para resgatar o seu filho, que já vivia nas regiões sombrias há 1000 anos. Imagine, então, meus queridos irmãos, vai dizendo o espírito de João Evangelista, nesta resposta primorosa dos milagres do Evangelho. Um espírito poderoso como Cristo, como é que uma entidade das trevas iriam interferir no perispírito do Cristo, como vocês vão ver mais adiante? Se der tempo, eu vou dar uma classificação sobre os 11 aspectos que o perispírito tem e que é uma resposta final sobre a estrutura do perispírito, a sua luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, tangibilidade, sensibilidade e por aí vai. São 11 aspectos. Se der tempo, vamos descrever os aspectos da função do perispírito para que a gente entenda toda essa questão do fenômeno que ocorreu no tempo de Jesus. E aí ele diz assim: compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens se não resistirem à voz íntima que lhes calma sem cessar, quando Jesus afirmou: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Simão Pedro pergunta a Jesus: Rabi, o que eu devo fazer para me aproximar de Deus? E Jesus iria responder: és através da oração, Simão. Se tiver fé, você se conectará com o Pai. Aquele que ora não vai cair em tentação, porque a oração, a prece, é um poderoso dínamo que vai conectar o Criador com a criatura. Nós somos a criatura. Estaremos conectados em linha direta com o Criador quando nós utilizamos a potência da oração. E quando nós oramos,
não vamos ser influenciados ou influenciadas por mentes doentias. Então, quando o espírito de João Evangelista afirma que aquela mostra os perigos que correm os homens, se não resistirem à voz íntima que ele clama sem cessar. Pode ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito, cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos quando você busca a voz da ambição. Ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações. Os espíritos influenciam nossas vidas bem mais do que nós imaginamos. Muitas das vezes somos inspirados para a maledicência, para o erro, para a ambição. E quando nós somos inspirados por espíritos infelizes, caímos na tentação. Então, é exatamente isso que João Evangelista está querendo definir sobre a tentação de Jesus. Seria mais uma dessas parábolas, como ele está afirmando aqui, como a parábola do filho pródigo, como a parábola do bom samaritano. Certamente a tentação de Jesus é mais uma dessas parábolas e que na linha do tempo houve uma alteração, uma interpretação errônea do sentido literal quando Jesus falava que estava passando por esse processo. Repito, Jesus falava 5 idiomas e Jesus dialogava mais no hebraico e pouco no latim. As primeiras traduções do hebraico para o latim ocorreram séculos depois, e quando houve uma alteração do hebraico para o latim, muitas interpretações errôneas foram dadas, inclusive sobre a reencarnação, que estava nos textos escritos em hebraico, na Bíblia hebraica, nos textos originais escritos pelos rabinatos, pelos discípulos da época, houve uma alteração da palavra reencarnação para ressurreição. Então, a tentação de Jesus, certamente, como diz aqui o Espírito João Evangelista, era mais uma dessas parábolas ou metáforas que nos dizia: tomai cuidados para não cair em tentação. Então, ele vai concluindo aqui dizendo assim: ela vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações. Retira-te, Satanás, ou, por outras palavras, vai-te, tentação. As duas outras parábolas que lembrei mostram o que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhes sucumbiu às tentações. Mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fonte do filho arrependido, concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostram o culpado, o cismático, o homem, o repelido por seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que os que o desprezam por praticar ele as virtudes que a lei de amor ensina. Pesai bem. Aí vai dizendo João Evangelista na conclusão dessa mensagem: pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabeis distinguir, sabeis analisar, sabeis usar o bom senso. Eu estou colocando aqui, eu estou duplicando essa citação de João Evangelista. O que ali está em sentido próprio, ou em sentido figurado, ou metafórico ou simbólico, e os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Mensagem de João Evangelista, na cidade de Bordeaux,
no ano de 1862, há exatos 159 anos atrás. Então, essa é a interpretação que esse espírito está dando. Então, ficou bem claro, e nós vamos ver mais adiante como isso seria possível divino, deste arquiteto divino, como vai dizer a sociedade maçônica, que chama o grande arquiteto, o grande construtor do nosso sistema solar, o construtor do nosso planeta terrestre, o construtor, como nós estudamos ano passado, o construtor da escala genética do DNA, de todas as formações, das formas de vidas que surgiriam ao longo de bilhões de anos, teve o dedo deste grande arquiteto divino, que é o Cristo em plano maior. Então, aí não deixa dúvidas. Era por isso que quando eu via, eu gosto das letras de Chico Buarque de Holanda, mas quando eu via essa música, dessa letra, eu nunca concordei, porque eu dizia, olha, Cristo, ele nunca sofreu esse tipo de tentação. E hoje, no livro A Gênese, eu vou repetir para quem não estava aqui presente na sala, o livro A Gênese, ele foi a última obra produzida por Allan Kardec 11 anos depois. A primeira obra, 1857, com o Livro dos Espíritos. 11 anos depois, 1868, com o livro A Gênese. E é na Gênese, na introdução da Gênese, que Kardec vai dizer, logo na introdução, no prefácio, agora a humanidade, após 11 anos, a humanidade está preparada para receber novas revelações do mundo espiritual. Não é? Então, não deixa dúvida. Agora, quanto aos prodígios por ocasião da morte de Jesus, o Sol desapareceu. As placas tectônicas se mexeram nas entranhas da Terra. Em 2012, como todos vocês já sabem, é notório e público, da minha relação com a Chapada Diamantina, eu sempre digo que é a minha segunda casa. Um amigo, uma certa feita, me disse, James, você vai esse ano para o seu parque de diversão? Ela dizia que a Chapada Diamantina era o meu parque de diversão e eu já ando lá há 12 anos. Em 2012, seminário, cujo título do seminário era Transmutação Planetária, ou seja, transição planetária. E o seminário não era para espíritas, era para uma sociedade esotérica. Eu estava fazendo um seminário para espiritualistas, budistas, esotéricos, pessoas de outras agremiações religiosas. E durante aquele período que eu falava sobre as grandes transições, os grandes cataclismos, tinha uma distinta francesa, oriunda da cidade de Lyon, residente na Chapada Diamantina há 9 anos. Ela mudou para a Chapada Diamantina porque ela sabia que quando chegasse o ano 2012, conforme o calendário maia, no calendário maia, o ano de 2012, ocorreria um grande cataclismo na Terra e as pessoas que estivessem morando no Brasil, olha que privilégio, quem mora no Brasil teria esse privilégio, especialmente na Chapada Diamantina, não seria atingido por esses grandes cataclismos. E essa senhora, ela muda, essa francesa muda para a Chapada. Isso em 2012. E quando eu disse a ela que não haveria grandes catástrofes, que a grande transição planetária seria do ponto de vista ético e moral, coincidência ou não, acredite, meus irmãos, naquele mesmo ano de 2012, que eu tinha feito esse seminário, pouco tempo depois, uma das pedras, uma pedra gigantesca de não sei quantas 1000 toneladas, despenca lá do Vale do Capão e desce morro abaixo.
Essa senhora iria atribuir que isso era o sinal dos tempos, de que era os sinais dos tempos, de que o mundo já estava no seu processo de transição. Para os evangélicos, iria dizer que era o sinal de Deus castigando a humanidade. Então vejamos bem o que ocorreu, se foi prodígio ou é um processo natural. Muitos de vocês aqui, alguns anos atrás, nós temos 3 anos atrás, vocês viram o sol desaparecer. Quantas vezes nós já presenciamos esse fenômeno natural das manchas solares e que interferiu nos satélites ao redor do planeta Terra? A NASA avisou, olha, está tendo manchas no Sol. E essas manchas vão interferir, vão aumentar os raios ultravioletas e pode interferir na humanidade. Foi isso que aconteceu no tempo de Jesus. Vejamos bem. Ora, desde a sexta-feira, hora do dia, até a nona, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo a terra. Tremeu, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram e, saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Os espíritos que tinham morrido e desencarnado levantaram da sepultura e muitos viram. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Vejamos bem. Quem registra é Mateus. É singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois, que nenhum historiador os menciona. Ou seja, Flávio Joséfo foi o único historiador contemporâneo de Jesus. Ele não escreve nada disso. Não há esses fatos. Ele apenas, para que vocês tenham ideia quem é Flávio Joséfo, o Flávio Joséfo aqui em Salvador seria Cid Teixeira. Cid Teixeira, acho que é Cid Teixeira, aquele historiador baiano. O professor Aldo, Cid Teixeira. O Flávio Joséfo daquela época era o Cid Teixeira de Salvador, que nos anos 70 tinha aquele programa na TV educativa que falava sobre a história da Bahia, do Brasil. Cid Teixeira, ele foi um dos maiores historiadores brasileiros. Flávio Joséfo foi o maior historiador contemporâneo de Jesus. Ele apenas vai citar Jesus como um homem. Um certo homem foi crucificado e era seguido pelos seus seguidores. E não existe mais nenhum tipo de comentários do historiador Flávio Joséfo. Ele não vai dizer que houve nada disso. Ele, como historiador, é evidente que ele iria registrar esses fenômenos que ocorreram. Para que vocês tenham uma ideia da visão que as pessoas tinham de Jesus, era completamente diferente da ideia que nós temos hoje de Jesus. No tempo de Jesus, as pessoas olhavam para ele apenas como um fanático, apenas como um glutão, apenas como um andarilho, um esfarrapado. Era um homem comum como outros que vivia realizando certos milagres e que eram questionados por muitos fariseus. E naquela época, os mais próximos, que eram os seus discípulos, era que faziam citações em pedaços de pergaminho. A gente só teria dimensão de quem era o Cristo séculos depois. Mas o Flávio Joséfo, ele não descreve nada desses fatos. Então isso é um fato histórico. Como, por exemplo, Pompeia, quando explodiu, o Vesúvio, quando explodiu, isso foi registrado por Flávio Joséfo, por Plínio, que foi o primeiro historiador que vai registrar a explosão de Pompeia. E o senador Públio Lentulus iria morrer lá em Pompeia com a explosão do Vesúvio.
Mas esses fatos, no dia que Jesus foi crucificado, não aconteceu nada disso. E vocês vão entender por quê. Parece impossível que um tremor de terra e ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebidos. A duração de tal obscuridade teria sido quase a de um eclipse do Sol, mas os eclipses dessa espécie só se produzem na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu em fase da lua cheia, a 14 de Nissan. A era de Nissan, o mês de Nissan, se eu não me engano, é março ou abril. É o mês de abril, dia da Páscoa dos judeus, que era lua cheia. O obscurecimento do Sol também pode ser produzido pelas manchas que eles notam na superfície. Em tal caso, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém nunca ao ponto de determinar obscuridade e trevas. Admitido que um fenômeno desse gênero, se houvesse dado, ele decorreria de uma causa perfeitamente natural. E foi isso que eu expliquei, não é? Quanto aos mortos, olha o que ele vai dizer. Quando Jesus estava no Monte das Caveiras, ou no Monte do Gólgota, sendo crucificado, o que aconteceu? Foi coincidência? Será que há coincidência? E aí ele diz assim: quanto aos mortos que ressuscitaram, possivelmente algumas pessoas tiveram visões, ouviram aparições, o que não é excepcional. Entretanto, como então não se conhecia a causa desse fenômeno, supuseram que as figuras vistas saíam dos sepulcros, das catacumbas. As pessoas que tinham faculdade de vidência, estavam vendo espíritos. E pela ignorância deles, eles atribuíam que isso estava relacionado à crucificação de Jesus. Compungidos com a morte de seu mestre, os discípulos houvessem prestado. Bastou, talvez, que um fragmento de rochedo se acha destacado daquele momento para que pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos de que um entusiasmo pouco ponderado entendeu de cercá-lo. Portanto, a gente entende que o que ocorreu naquela época foram fenômenos naturais que ocorrem no nosso tempo. Eu me lembro, ano passado, Salvador tremeu. Houve a placa tectônica que está submersa no hemisfério sul do continente sul-americano, ela tremeu. Nós estamos sobre uma placa tectônica chamada Placa das Américas. E houve uma ressonância. O abalo sísmico, o epicentro foi lá na região do Vale do Jiquiriçá, mas reverberou aqui em Salvador. Dentro da pandemia do ano passado, as pessoas reclusas a essa vibração, e algumas pessoas atribuíam que isso já era o final dos tempos. Percebeu? Então, tá aí a explicação. Agora o outro que eu acho que vai exigir de nós um estudo sobre o perispírito. Eu estava analisando esse próximo capítulo sobre as aparições de Jesus após a sua morte. Aí requer que a gente entre as características do perispírito. O perispírito ela tem a sua luminosidade. O brilho perispiritual tem relação direta com a evolução do espírito. Por sua natureza, possui a sua propriedade luminosa que se desenvolve ao influxo da sua atividade. Eu vou resumir. A visibilidade é a propriedade que o perispírito possui
de se tornar visível. A penetrabilidade é a propriedade que permite o espírito atravessar barreiras vibracionais físicas ou não. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculos, né? Vamos ver aí o que aconteceu com Jesus. A tangibilidade é a probabilidade que tem um perispírito de tornar-se materialmente tangível no todo ou em parte sob a influência de certos médios. Portanto, os 11 discípulos, eles forneciam ectoplasma para a materialização do perispírito do Cristo, que era bem diferente do nosso. Tomé, como vocês vão ver adiante, Tomé não acreditou, precisou tocar nas chagas do Cristo. Tangibilidade. Sensibilidade é a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são, em gerais, percebidas em todo o perispírito. O espírito assim vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro. Então, Tomé tocou no campo sensível do perispírito do Cristo. Quando alguém tocou nas vestes de Jesus, Jesus disse: uma virtude saiu de mim, não é? A expansibilidade do perispírito do Cristo e do nosso perispírito. Nós somos compostos de várias camadas. Eu só estou falando do perispírito. Eu não vou nem falar aqui do corpo astral emocional, do corpo mental. Não vou falar do duplo etérico. Não vou falar dos chakras. Não vou falar da pineal e da epífise, que já é outras questões que está dentro aí desse contexto, né? Eu não vou nem falar sobre isso. A unicidade tem... esse texto eu mexer. A unicidade tem o quê? Lê aí para mim. A unicidade tem na estrutura perispiritual um reflexo da alma. Significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma das suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Portanto, a estrutura espiritual do Cristo, perispírito deste arquiteto divino, tinha uma densidade diferenciada da nossa. A mutabilidade deve ser entendida como a capacidade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, mudar seu aspecto com relação à sua estrutura e forma. Modificação essa sustentada pela mente. Ou seja, quando Jesus materializado, ele comeu o pão, ele foi tocado, foi observado, enfim. Então aqui termina, porque esse é um seminário, é um curso que eu estou dando sobre perispírito. Se conservou fora, perto daquele sepulcro. A derramar lágrimas, e estando a chorar, como se baixasse para olhar dentro do sepulcro, viu dois anjos vestidos, ou seja, viu duas entidades ao lado do túmulo, vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira, o outro ao lado dos pés. Disseram eles: mulher, por que choras? Ela respondeu: é que levaram o meu senhor, e não sei onde o puseram. Vejamos bem que a primeira a ter um contato com Cristo, quem foi? A vendedora de ilusões, Maria Madalena, a ex-prostituta, aquela que mais tarde, 1500 anos depois, iria se tornar santa. Teresa de Ávila é a reencarnação de Maria Madalena, não é? E se os padres soubessem disso, não ia aceitar. Mas Maria Madalena é a própria Teresa de Ávila. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Este então lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras?
Ela, pensando fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se foste tu quem o tirou, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ou seja, Maria estava vendo aquela entidade espiritual na sua frente, materializado, e ela achava que era o jardineiro. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques. Olha o que ele diz aqui: Não me toques, porquanto ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dizei-lhes, de minha parte, subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Joana de Ângeles, no livro Sexo e Consciência, Joana vai dar uma interpretação maravilhosa sobre isso. Maria certamente não poderia tocar no campo de luz do Cristo, porque ela poderia se contaminar, ou seja, perdão, vou refazer, ela poderia receber um choque altíssimo e não suportaria. Havia uma irradiação muito intensa. Ele estava ainda se reconstituindo dessa força que alguns cientistas espíritas vão dizer que, para que vocês tenham uma ideia, você sabe qual é a capacidade da luz que existe em cada um de nós? A capacidade do nosso perispírito, do espírito que é uma centelha. A nossa luz, de um espírito só nosso, é capaz de clarear um planeta inteiro. A luz que existe em nós, que é o espírito Everaldo. O espírito Everaldo é uma centelha, é um clarão. Essa centelha e esse clarão Everaldo, que eu sou, nós somos, a luminosidade, a potência que nós somos, dá para clarear o planeta Terra inteiro. É muito mais forte, poderoso do que uma usina nuclear. E nós não usamos isso porque a gente ainda utilizamos algumas vestimentas grosseiras como o ego, como a vaidade humana que está no corpo do ego, o corpo causal, o corpo mais material, o psiquismo mais denso, mais pesado. Então, foi por isso que ele disse: não me toque, porque se você me tocar, você vai receber uma descarga elétrica muito forte. Eu estou concluindo dentro dessas nossas análises de Dr. Delcio, de Joana de Ângeles, que vai dizer mais ou menos isso. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se... Eu já li aqui, né? Maria Madalena foi então dizer aos seus discípulos que viram o Senhor e que este lhe dissera aquelas coisas. Naquele mesmo dia, indo 2 deles para um burgo chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, como por exemplo, 60 estádios são 11 quilômetros. Falavam entre si de tudo o que se passara. E aconteceu que, quando conversavam e discorriam sobre isso, Jesus se lhes juntou e se pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o pudesse reconhecer. Ou seja, Jesus, 3 dias depois, na estrada de Emaús, apareceu para os discípulos, mas a visão deles estavam tolhidos, que quer dizer, eles não via o Cristo, ele via outra forma, porque Jesus, lembra que eu falei da ponderabilidade, da visibilidade do perispírito? Jesus se identificava de outra forma, não é? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, disse: serás em Jerusalém o único estrangeiro que não sabia do que aí se passou estes últimos dias? Perguntava Cleófas a esse estranho que caminhavam com eles, que era o próprio Jesus. Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe:
a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo porque os príncipes dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Não é? Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no terceiro dia, depois que tais coisas se deram. É certo que algumas mulheres das que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes de romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido, mas quanto a ele não encontraram. Ou seja, o manto que cobriu Jesus estava lá nas catacumbas. As jarras com as mirras, não é? Com os perfumes, as essências que foram passadas no corpo de Jesus, estava lá. Os objetos utilizados para incensar o corpo de Jesus, para imantar o corpo de Jesus, que era um ato, era uma prática dos judeus daquela época, mas o corpo não. E para onde foi esse corpo? Isso aí a gente vai estudar na próxima semana. Afinal de contas, quem levou o corpo de Jesus? Ele se desmaterializou? Isso para o próximo estudo. Disse-lhe então Jesus: ó insensatos de coração, tardo a crer em tudo o que os profetas hão dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhes explicava o que em todas as escrituras foram dito dele. Ao aproximar-se do burgo, a cidade de Emaús, era uma vila, para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: fica conosco. Ou seja, os homens, Cleófas, virou para esse estranho que caminhava com eles: fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois, estando com eles à mesa, tomou do pão, ou seja, o Cristo ainda tomou do pão, não é? Tomou o pão, abençoou-lhe e lhes deu. Abriram-se ao mesmo tempo os olhos e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Ou seja, no último momento Jesus se mostrou que era ele. Foi a primeira aparição, a segunda aparição. Primeiro para Madalena, segundo na estrada de Emaús. Então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós quando ele, pelo caminho, nos falava, explicando-nos as apóstolos, e os que continuavam com eles estavam reunidos, e dizia: ó Senhor, em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido a partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco, sou eu, não vos assustei. Ou seja, Jesus, pela terceira vez aparece agora para os discípulos: não se assustem, sou eu, seus amigos. É por isso que eu não entendo, meus amigos, quando um ente querido nosso desencarna, e que isso acontece com muita frequência, bem mais do que a gente imagina. Quando um ente querido nosso desencarna, muitas das vezes, esse espírito vem para nossa casa. Aquela pessoa que conviveu com a gente muitos anos, quando desencarna, alguns que não têm uma compreensão espiritual maior, ele volta para dentro de casa e fica dentro de casa. Se foi casado durante muitos anos, 50 anos casado, vamos imaginar que ele ou ela, ao desencarnar, ele vai querer continuar a ter
o mesmo estilo de vida que tinha em casa, dormir na mesma posição da cama. Aí a viúva, a ex-viúva, vê o marido, que conviveu com o marido durante 50 anos, vê o espírito dele. Aí o que é que faz? Sai gritando, desesperado. Aí acende vela, acende incenso para expulsar o espírito do marido que tanto amava. Não dá para entender. Então foi por isso que Jesus disse assim: sou eu, não vos assusteis. Não se assuste porque sou eu. Mas na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos turbais? Por que estão confusos? Porque se elevam tantos pensamentos nos vossos corações. Olhai para as minhas mãos e para os meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração, se achavam, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que se coma. Ou seja, os discípulos ainda queriam dar comida a Jesus, que já estava em outra dimensão com o seu perispírito. Será que um pão físico pode alimentar um perispírito? Claro que não. Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não é? Foi por isso que eu falei sobre a luminosidade, penetrabilidade do perispírito. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito, a fim de que entendessem as Escrituras, e lhes disse: é assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai. Eu irei enviar o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade até que eu vos haja revestido de força do alto. Até quando? Ou seja, ele estava, como eu falei inicialmente, que ele disse: Madalena, não me toque que eu estou mudando o meu diapasão, eu estou mudando a minha densidade, porque ainda era necessário. Isso aqui é muito profundo, viu, Diogo? Na realidade, ele, como espírito puro, ele levou milênios, Diogo, milênios, de onde o Cristo veio para habitar e ter essa densidade perispírita. Ele foi diminuindo a sua densidade luminosa até se acoplar o que nós conhecemos como perispírito, dessa irradiação. E aí ele vai dizendo assim: permanecer na cidade até que eu vos haja revestido da força do alto. Ou seja, até ele voltar às suas origens. Percebeu? E aí ele diz assim, no item 58, ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vi nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo no buraco feito pelos cravos, e minha mão no rasgão de seu lado, não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar, e com ele Tomé, Jesus se apresentou, achando-se
fechada as portas, colocando-se no meio deles, disse-lhe: a paz esteja conosco. Disse em seguida a Tomé: põe aqui, ô Tomé, toque aqui nas minhas chagas, Tomé. Quantos de nós, milênios depois, somos como depois veio do mundo dos mortos, do mundo da imortalidade, e dizer: e a vida continua. Eu vou resumir aqui porque eu não posso me estender, que eu quero um comentário de vocês. O que esse item 58 e 61 quer dizer? Que a sua presença que era uma causa simultânea e que criava surpresa e medo. Ele vai dizer aqui que pela sua identidade que apresentava como análogo fatos produzidos por a intensidade da sua luminosidade, e eu torno a repetir, todos os discípulos, todos eles, não é? Todos os discípulos, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas, Simão, Maria Madalena, Joana de Cusa, Maria de Nazaré, uma das maiores médios de efeitos físicos, a própria mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago, Maria de Betânia, Salomé e Maria de Cleófas. Todos esses personagens que conviveram com Jesus eram doadores, eram médios de efeitos físicos. E a gente vai ver isso mais adiante, lá na Casa do Caminho. Na Casa do Caminho que eles construíram, eles eram médios de curas, médios de efeitos físicos. Então, esses médios, esses discípulos, essas figuras, eram o dínamo dos grandes efeitos físicos. Quando João, eu falei em estudos anteriores, quando Jesus se materializa, ou melhor, materializa Elias e Moisés, ele utilizou os ectoplasmas daqueles médios, dos discípulos, como dele próprio. Portanto, meus amigos, aí está as nossas considerações sobre a aparição de Jesus, né, o prodígio por ocasião da morte de Jesus, a sua aparição e a tentação de Jesus. E na semana que vem vamos estudar o desaparecimento do corpo de Jesus. Então, concluindo, o maior milagre que Jesus operou, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, malgrado a exiguidade de seus meios de ação. O maior milagre que Jesus produziu na história da humanidade foi a revolução do amor, na mente e no coração de cada um de nós. Portanto, eu agora gostaria de ouvir os meus amigos. James, boa noite para todos. Boa noite, Cássia. Veja bem, me explique direito aí, assim, a energia que nós temos, principalmente quando se morre, porque eu já ouvi falar que pessoas já viram no cemitério bola de fogo passar rápido, voando. A energia do corpo, no caso das pessoas quando morrem. Isso você pode explicar um pouco? Se fala muito isso lá na Chapada, Cássia. Os ex-garimpeiros lá da Chapada Diamantina, em uma entrevista com eles, eu fiz uma entrevista alguns anos atrás, eles me dizendo assim, olha, quando um garimpeiro morre e que ele é enterrado aqui na região, de vez em quando a gente vê um fogo, uma bola de fogo saindo do local onde ele foi enterrado. O que seria isso? Que bola é essa? Isso é algo que é notório. Algumas pessoas já teve. Isso aí, o que nós diríamos que é a energia mais densa que tinha no corpo, não é? Quando o corpo, um exemplo, existe o corpo vital, existe o duplo etérico,
existe o corpo astral ou emocional. Quando nós desencarnamos, temos inúmeras camadas energéticas. E a camada mais próxima nossa, que está mais próxima, é o que a gente chama da aura humana. Essa aura humana é um campo de energia que, quando nós desencarnamos, ela é o primeiro fenômeno de desagregação. E pessoas, chega até o ponto de pessoas terem essa percepção e ver de fato saindo aquilo que ele chama do fogo fato, saindo das catacumbas, que é a liberação dessa energia, que é a energia mais densa, mais material. Eu diria a vocês, Cássia, imagine, Cássia, você está com um vestido branco, não é? Eu estou vendo que você está com um vestido branco. Agora pegue uma camisa azul e vista por cima, não é? Você está com a sua primeira camisa branca, você bota a camisa azul por cima. Agora você pega uma terceira camisa e coloca por cima da outra, uma camisa amarela. Aí você pega uma quarta camisa verde e coloca por cima. Aí você coloca 6 camisas, uma por cima da outra. E por último, Cássia, você coloca uma jaqueta enorme, não é? Cada camisa dessa é uma camada sua. Até você retirar ela, você vai passar por um processo, não é? Você vai passar por um processo de libertação, ou seja, um processo de desagregação, não é? Eu convidaria vocês para uma aula que eu estou dando sobre perispírito, e eu me aprofundo mais nesses detalhes aí, Cássia. Então, é mais ou menos isso. Gratidão, obrigada. Alguma pergunta aí, Graça? Então, meus amigos, eu antecipadamente eu já vou comunicar a vocês, semana que vem, como eu falei, o desaparecimento do corpo de Jesus. E de hoje a 15, nós vamos entrar no capítulo que é o capítulo 16, 17 e 18, as predições segundo o Espiritismo. Agora é que a gente vai chegar na pandemia da Covid-19. Nós vamos chegar no que está acontecendo na humanidade, porque nesses capítulos vai falar sobre a teoria da presciência, as predições do Evangelho, e no último capítulo, que é o 18, são chegados os tempos. Não é? E aí, eu já vou começar a conversar com Ana Teresa. Eu já tive uma conversa com Ana Teresa, que é a diretora doutrinária dos estudos da Casa do Caminho. Ana Teresa já me avisou: James, quando terminar o estudo da Gênese, nós vamos iniciar com uma nova turma. E eu sei que tem muita gente que está aqui na sala que não pegou o estudo da Gênese desde o início, porque a gente começou a estudar a Gênese em abril de 2018. Portanto, eu acredito que muitos de vocês não iniciaram o estudo, salvo exceção Nilton, que eu sei que Nilton está aqui, Cauã também estava no início, Rafael sempre estava lá na sala da Casa do Caminho com aquela camisa dele do Bahia, e ele só ia com a camisa do Bahia para me botar raiva, não era, Rafael? Então, porque eu sou Vitória. Então, assim, a gente começou em abril de 2018, e muitos de vocês não pegaram o início, que é fantástico a história toda a introdução do livro A Gênese. Então, quando a gente concluir daqui a alguns meses à frente, nós vamos começar com uma nova turma, com muitos de vocês que não pegaram o livro por inteiro. E, enfim, aonde vai ser as aulas sobre perispírito e as horas? Diogo, eu vou colocar no WhatsApp, Diogo. Eu mando o link que eu vou dar uma aula sobre perispírito, e é uma aula que vai durar... São 3 aulas que eu vou falar sobre perispírito, sobre deixa eu ver aqui, sobre a pineal, a epífise, vou falar sobre nos domínios da mediunidade, vou falar sobre o corpo vital, né, a aura, sobre a máquina Kirlian, não é? A densidade da luminosidade de cada um de nós. Então,
Meus amigos, eu estou assim muito satisfeito com todos vocês, com a participação, com a dinâmica em alguma atividade. Mas assim, eu confesso a todos vocês que eu tenho aprendido muito com esses estudos e tenho tido assim, eu vou revelar para vocês que dentre um desses estudos das noites de sexta-feira, eu comentava com o Newton, eu não sei se Newton está aí na sala, mas eu fiz um comentário com o Newton, porque quando terminam os estudos eu converso muito com o Newton, a gente troca muitas ideias, e eu comentava com ele que um desses estudos, meses anteriores, e é isso que eu vou dizer a vocês, o médio, todos nós somos médios, e somos intuídos, inspirados. Eu comentei com o Newton que teve um dia que eu não tive tempo de estudar. Eu não estudei, eu não tive tempo de estudar o capítulo. E cheguei praticamente em cima da hora. E no momento que eu abri o livro, e eu estava realmente assim, eu tinha chegado de uma viagem, e meia hora depois eu tinha que entrar na sala. Então não tive realmente tempo. E de repente, quando, se eu não me engano, foi uma das companheiras fizeram a prece de abertura e eu estava me concentrando aqui, eu senti a presença de uma entidade espiritual ao meu lado e essa entidade dizia qual era a linha de pensamento e raciocínio que eu deveria desenvolver em cima daquele tema. O que eu quero dizer a vocês, mesmo a gente não estando presente na casa espírita, mesmo a gente não estando presencial na casa espírita, pelo fato de nós estarmos dentro dessa estrutura tecnológica de uma plataforma Zoom, ao vivo, conectado, significa que esses espíritos estão aqui conosco. Eles estão aqui conosco. No momento que os 51 participantes estão conectados, convergindo com um pensamento voltado ao bem, atraímos entidades. Tanto é que Rafael disse assim: James, convide o seu gatinho que está aí de visita. Eu comecei a falar, o gatinho estava lá na sala e ele veio aqui para o meu gabinete, ficou aqui do meu lado, não é? Então, imaginemos que essas plataformas ela se torna um instrumento mediúnico utilizado por esses espíritos para inspirarem todos nós que estamos aqui e sermos beneficiados. E aí eu comentei com o Newton, se eu não me controlo, eu acabaria dando a comunicação psicotrônica. O que vem a ser isso? O que eu vou dizer a vocês já aconteceu com o Dr. Elzio. Foi o maior jurista espírita do Brasil, ele morava em Salvador. Ele psicografou um livro cujo título do livro se chamou Espiritismo em Movimento. Ele psicografou esse livro, sabe como? Ele pegou o seu computador, colocou um pano na frente da tela do computador, ele começou a digitar as teclas do seu computador e o espírito ia falando no ouvido dele, vai escrevendo isso, e ele chama de psicografia psicotrônica, ou seja, uma comunicação psicotrônica. O que eu estou dizendo a vocês foi tema de um congresso há muitos anos aqui em Salvador, que era um tema que falava sobre transcomunicação instrumental. Os espíritos se comunicam através de tecnologias da década de 90. Imagine hoje os recursos que os espíritos têm utilizado nesses canais de comunicação do YouTube. Milhares e milhões de pessoas estão nesses circuitos neuronais tecnológicos levando mensagens edificantes para o bem. Então, eu gostaria de deixar registrado, porque quando nós oramos, mesmo através desta ferramenta, chegamos aos lares através das nossas orações. Portanto, eu vou pedir a todos vocês que fechemos os olhos físicos e vamos abrir
o olho da alma e olhar para dentro de si, de cada um de nós, e elevar a nossa mente, ou a nossa glândula pineal, a epífise, o terceiro olho, e se conectar com o universo, com as energias que aurem dos confins dos universos, e sentirmos o pulsar do Criador que nos concedeu a vida. Vamos sentir as energias percorrendo as fibras íntimas das nossas almas. Elevemo-nos às nossas vibrações, os nossos pensamentos, silenciando, neutralizando os ruídos do mundo exterior e ouvindo as melodias do mundo espiritual. Sintamo-nos as orquestras, as melodias tocadas pelos espíritos arcanjos, Miguel Arcanjos, esses avatares divinos que toca as cordas vocais do universo a vibrar nas nossas almas sedentas de luz, de pão e de água espiritual. Sejamos eternamente, meus queridos irmãos, voltados para a edificação do bem. Acreditamos, sem sombra de dúvidas, de que cada um de nós estamos sob a égide protetora do Cristo de Deus, que derrama o teu amor sobre toda a humanidade. Gratidão, muita paz, que nosso Senhor Jesus Cristo seja a bússola de orientação na vida de cada um de nós. Gratidão.